É uma pena que eu não possa estar em Brasília participando desse evento desde quinta-feira, porque eu penso que eu teria muito que aprender com os debates sobre formação política, sobre as angústias do nosso partido, sobre os problemas do nosso governo e sobre a expectativa da nossa militância. Eu assisti um pouco e durante muito tempo, Gleice, eu tenho conversado com o Paulo Okamoto. E não tem outra coisa que o Paulo Okamoto não fale para mim que não seja a necessidade da formação política do nosso partido. E eu tive a felicidade de ter nascido na política num momento muito excepcional desse país, de ser nascido no momento auspicioso do movimento sindical brasileiro e das lutas sociais, e de ter ajudado a construir esse partido com aquelas pessoas que eu poderia dizer eram, na época, os principais quadros do movimento social, os principais quadros da esquerda que lutou contra o regime militar e parte dos grandes intelectuais desse país, parte das grandes pessoas progressistas da teologia da libertação e parte do movimento social que lutava naquele momento por saúde, por comida, sabe? Então, nós somos resultado de um momento extraordinário. Quando o Paulo me convidou, insistia que eu participasse disso e que eu deveria falar um pouco sobre a organização do nosso partido, eu fiquei um pouco preocupado porque ontem eu estava com o Pepe Mujica, dois velhinhos, um de 79 anos, um de 86 anos, conversando um pouco sobre o passado, conversando um pouco sobre o futuro e discutindo um pouco a nossa experiência. Eu fiquei realmente emocionado porque o Pepe Mujica, ele não é uma legenda, ele não é uma lenda. Ele, na verdade, é um homem do nosso tempo, com muita cabeça boa, com muito pensamento positivo, e é uma pena que ele esteja cometido com câncer, mas eu penso que ele está se cuidando de forma adequada, com a Lúcia cuidando muito dele. E também um momento muito excepcional, porque depois de 25 anos esperando um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, finalmente esse acordo saiu. Um acordo dessa natureza nunca é tudo que a gente quer, mas muitas vezes é tudo que é possível fazer e às vezes é mais do que aquilo que a gente esperava. Eu acho que o acordo vai ser frutífero para a América do Sul e vai ser frutífero para, eu diria, o comércio do mundo inteiro. Esse acordo ele envolve uma população de 720 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões de dólares. Portanto, não é uma coisa pequena, é uma coisa extraordinária. E quando eu decidi participar desse encontro, eu, companheiro Paulo, eu fui atrás de uma coisa para tentar relembrar a cabeça dos nossos militantes, e como eu sei que tem muita gente nova aí, muita gente possivelmente não tenha lido as coisas que eu vou dizer aqui, que são umas coisas que deveriam ser entregues para cada militante quando se filiasse ao PT. E eu queria, Paulo, perder um tempo lendo algumas coisas, eu não vou ler todo o manifesto, mas eu vou ler algumas coisas. O nosso manifesto da criação, no dia 10 de fevereiro de 1980, ele começa dizendo o seguinte: o Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro e a trabalhadora aprendeu em suas lutas é a de que a democracia é uma conquista que finalmente ou se constrói pelas suas mãos ou ela não virá. No outro trecho do nosso manifesto, a gente diz: após prolongada e dura resistência democrática, a grande novidade conhecida pela sociedade brasileira é a mobilização dos trabalhadores para lutar por melhores condições de vida para a população da cidade e do campo. O avanço das lutas populares permitiu que os operários industriais, assalariados do comércio e dos serviços, funcionários públicos, moradores da periferia, trabalhadores autônomos, camponeses, trabalhadores rurais, mulheres, negros, estudantes, indígenas e outros setores explorados pudessem se organizar
para defender seus interesses, para exigir melhores salários, melhores condições de trabalho, para reclamar o atendimento dos serviços nos bairros e para comprovar a união de que são capazes. No outro trecho do nosso manifesto, a gente vai mais longe. Eu vou pular uns textos mais longos e vou apenas falar alguns textos mais curtos. Em oposição ao regime atual e ao seu modelo de desenvolvimento, que só beneficia os privilégios do sistema capitalista, o PT lutará pela extinção de todos os mecanismos ditatoriais que reprimem e ameaçam a maioria da sociedade. O PT lutará por todas as liberdades civis, pelas franquias que garantem efetivamente os direitos dos cidadãos e pela democratização da sociedade em todos os níveis. No outro trecho do nosso manifesto, a gente diz ainda: o PT afirma seu compromisso com a democracia plena e exercida diretamente pelas massas. Nesse sentido, proclama que sua participação em eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão. Eu vou repetir. Nesse sentido, proclama que sua participação em eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão aos objetivos de organização das massas exploradas em suas lutas. Lutará por sindicatos independentes do Estado, como também dos próprios partidos políticos. E no outro trecho do nosso manifesto, a gente diz assim: os trabalhadores querem independência nacional. Entendem que a nação é o povo e, por isso, sabem que o país só será efetivamente independente quando o Estado for dirigido pelas massas trabalhadoras. É preciso que o Estado se torne a expressão da sociedade, o que só será possível quando se criarem condições de livre intervenção dos trabalhadores nas decisões dos seus rumos. Por isso, o PT pretende chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política democrática do ponto de vista dos trabalhadores, tanto no plano econômico quanto no plano social. O PT buscará conquistar a liberdade para que o povo possa construir uma sociedade igualitária onde não haja explorado nem exploradores. O PT manifesta sua solidariedade à luta de todas as massas oprimidas do mundo. Bem, esse é o manifesto do PT que foi feito em 10 de setembro, de fevereiro de 1980. Eu comecei a ler esse manifesto, Paulo, porque eu não sei se todo mundo já leu o nosso manifesto. Eu só queria dizer para você que eu estava com alguns ministros dentro do avião e algumas pessoas, e eu perguntei se eles tinham lido o manifesto. Alguns tinham 10 anos em 1980, alguns tinham 5 anos em 1980, e a verdade é que as pessoas não leram, ou porque não sabiam do manifesto, ou porque não tiveram acesso, porque o nosso partido não distribui o nosso manifesto para as pessoas que querem fazer política dentro do PT. O que seria correto seria que todas as pessoas tivessem acesso ao nosso manifesto para eles saberem por quê que nós criamos o PT, por que nós ousamos entrar na política e por que nós chegamos à conclusão de que a luta sindical e a luta social era apenas uma etapa no processo de organização da classe trabalhadora para que ela pudesse almejar o poder. Dito isso, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês uma coisa que, na minha opinião, é muito importante. Todos nós, e muitas vezes eu próprio digo, que o mundo no qual o PT foi criado não existe mais. A classe trabalhadora de 2025 não é mais a classe trabalhadora de 1980. Os sindicatos de 1980 não são iguais aos sindicatos de 2025. E assim a gente vai encontrando justificativa para mostrar a nossa fragilidade na organização, na mobilização, para colocar a sociedade num clima de manifestação
contra as coisas erradas que estão aí. Antigamente, a gente julgava e insinuava que a Globo era culpada pela falta de informação da sociedade. Depois, a gente começou a ver surgir a internet. E a gente achava que, quando tivesse a internet, a gente poderia fazer com que toda a sociedade tivesse as informações que a gente precisaria que ela tivesse. E o que a gente percebe é que a internet é um instrumento extraordinariamente importante, mas muitas vezes a internet mais proclama revista, ou melhor, entrevistas de informações equivocadas, deturpadas, fake news, do que notícias que interessam ao conjunto da sociedade. E eu quero começar isso dizendo que o PT tem culpa, o meu governo tem culpa, porque a gente não pode permitir, em nenhum momento, que alguém que pense como pensa a extrema-direita no nosso país tenha mais espaço nas redes sociais do que nós, tenha mais informações na internet do que nós e consiga projetar as suas maldades menos do que a gente consegue projetar a bondade que nós fazemos. Além disso, nós temos um problema sério que é de formação política. Ou seja, o que é formar política? Formar política é você sempre ter um espaço para que você junte trabalhadores no bairro, na fábrica, em qualquer lugar. Nós já fizemos isso. Isso não é nenhuma novidade para o PT. Nós já fizemos núcleo por categoria, núcleo por bairro, núcleo por moradia, ou seja, núcleo por igreja, núcleo por religião. A gente já fez tudo isso. E o dado concreto é que nós desaprendemos a fazer isso porque o jeito de fazer política ficou mais institucionalizado. E a gente não utiliza mais as massas para que a gente possa conseguir alcançar aquilo que nós desejamos. E nós não conseguimos sequer ter possibilidade de utilizar a internet com o poder de alcance que ela possa ter. Eu quero assumir a minha culpa, porque até hoje já estou há 2 anos no governo e a gente não conseguiu ter uma imprensa digitalizada competitiva. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu sequer até hoje, em 2 anos de governo, fazer com que a gente tivesse, sabe, um estudo mais profundo sobre a questão digital e a gente sequer fez licitação para que a gente pudesse ter uma imprensa digitalizada altamente competitiva. O PT não tem, os nossos militantes, cada um tem a sua, cada deputado tem a sua, cada senador tem a sua, cada dirigente partidário tem a sua, mas nós não temos uma digitalização, eu diria, do PT, que pense como cabeça, tronco e membro, falando a mesma linguagem durante todo o dia para muita gente nesse país. Essa é uma coisa que nós vamos ter que levar em conta para resolver nesses 2 anos que falta para terminar o meu governo. Conversar, inclusive, fazendo licitação para que a gente tenha, sabe, a questão digital levada muito a sério, tanto pelo governo, quanto pelo nosso partido, quanto pelos nossos militantes e pelos nossos movimentos sociais. Um dia desse, Gleice, eu tive acesso à rede digital de um dirigente sindical importante. Você sabe quantas pessoas assistiram a postagem que ele fazia? 9 pessoas. Eu fiz uma reunião com o movimento social, sabe, num lugar aqui importante, e quando nós fizemos o levantamento, quase ninguém acompanhava nenhuma informação do governo. Ou seja, numa demonstração de que nós não estamos organizados para fazer a revolução digital que nós precisamos para poder competir nessa coisa extraordinária que chama a rede digital. Então, é uma coisa que nós estamos perdendo e nós precisamos recuperar e precisamos fazer dentro e fora do partido, dentro e fora do movimento social, para que a gente possa levar as informações corretas e adequadas para a sociedade brasileira. Uma outra coisa que é muito importante dizer para você, companheira Gleice, companheiro Paulo Camoto e delegados que estão assistindo. Eu quero dizer para vocês que nesses 2 anos de governo eu já fiz muito mais entrega de políticas públicas para a sociedade do que eu fiz nos 8 anos anteriores. Nós já entregamos muita coisa, mas muita coisa de verdade. E eu sinto
cada vez que eu viajo, cada vez que eu converso, cada vez que eu atendo o ministro, que nós não estamos entregando de forma adequada para que a sociedade tenha as informações daquilo que nós fizemos. É por isso que eu deferi de que, a partir do dia 1º de dezembro, do dia 1º de janeiro, não tem mais entrega. A partir do dia 1º é dia da colheita. A gente vai ter que divulgar corretamente o que nós já lançamos e a gente vai ter que ver se o povo está colhendo aquilo que nós anunciamos. Porque a quantidade de política que nós já anunciamos, se ela estiver sendo executada, a verdade nua e crua é que a gente poderia estar numa situação extremamente muito melhor em todos os níveis, tanto do ponto de vista do PT, quanto do ponto de vista do governo e do ponto de vista do movimento social. Então, alguma coisa precisa ser mudada para que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que nós estamos fazendo. Seja na área rural, seja na habitacional, seja na saúde, seja na educação, seja em qualquer outra atividade, no turismo, na comunicação, ou seja, nós não estamos conseguindo colocar as coisas que nós fazemos. E essa é uma das minhas preocupações que eu quero começar a resolver nesse primeiro de ano. E quero começar a resolver junto com o partido, porque o partido também tem obrigações. O partido tem o direito de divulgar as coisas que o governo faz ou que o PT faz, sabe, com a maior agilidade possível, para que a gente possa competir com gente que está mentindo, com gente que está colocando fake news, com gente que está toda hora criando mentiras a respeito do nosso governo. Bem, e aí, Paulo, nós voltamos à questão da organização. Você não consegue organizar a sociedade se você não tiver instrumento para você organizar. Primeiro é preciso criar as condições dos partidos a níveis municipais estarem funcionando. A sede de cada partido tem que ser um instrumento de formação política. Se a sede não funciona, se a direção não funciona, não vai ter formação política na cidade, não vai ter formação política no bairro, não vai ter formação política na vila, não vai ter na fábrica, não vai ter no banco e não vai ter no comércio. Então a gente passa a viver formando as pessoas de acordo com a quantidade de informações que ela recebe. E se ela não consegue receber as informações corretas ditas por nós, ela vai ser educada pela informação que ela recebe, que nem sempre é uma informação adequada para a formação política. E você, Paulo, sabe disso porque você tem uma preocupação extraordinária com isso. Eu acompanho muito a política nacional e eu vi uma companheira fazer uma pergunta sobre as manhaneiras do Lopes Obrador. E o Lopes Obrador, ele todo santo dia, das 6 horas da manhã às 8 horas da manhã, ele fazia uma entrevista todo santo dia, com uma imprensa pela internet, às vezes não comparecia a grande imprensa, mas aparecia a internet, aparecia os pequenos blogs, aparecia, e ele fazia todo santo dia. Ele levava um ministro, 2 ministros sobre o assunto que ele queria tratar, e ele fez assim durante 6 anos do seu mandato. E a Cláudia está fazendo do mesmo jeito. E eu quero dizer para vocês que há um erro, um equívoco meu na comunicação. O Stuka costuma dizer, presidente, o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais. E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, ela não tem sido organizada, eu adoro falar rádio, e é preciso que, a partir de agora, a gente comece a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito, porque não será os nossos adversários que vão falar bem de nós. Não será os adversários políticos que vão falar bem de nós. Somos nós que temos que falar bem de nós e falar daquilo que está fazendo. Então, eu quero começar dizendo que há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem. Eu lembro, companheiros e companheiras, que quando a gente criou o Fórum Social Mundial, eu dizia que o Fórum Social Mundial tendia a ser fracassado.
Porque o Fórum Social Mundial era um encontro maravilhoso, que você trazia gente do mundo inteiro, era como se fosse um shopping de produto ideológico. Você vendia o que você queria e comprava o que você queria, mas ninguém tinha compromisso de colocar nada em prática. Você vinha, voltava para a sua terra sem ter o que fazer no ano seguinte. No ano seguinte, era mais um encontro, todo mundo vendia os seus produtos, comprava os seus produtos e voltava sem compromisso. E assim, ninguém consegue fazer política e muito menos organizar a sociedade. Quando nós agora fizemos Aliança Global contra a Fome e contra a Pobreza, eu fiz questão de dizer no encontro, no Fórum Social, no G20 Social, de que só tinha sentido a gente aprovar a Aliança Global, e nós vamos repetir nos BRICS e vamos repetir na COP30, porque a partir do Brasil vai ter tudo participação social, é que a gente coloque em prática durante o ano seguinte tudo aquilo que for pertinente à Aliança Global contra a Fome e contra a Pobreza, tudo aquilo que for pertinente à aliança, à mudança das Nações Unidas e tudo aquilo que for em função do sistema financeiro mundial. A gente coloca, faz seminário, faz debate, faz palestra, a gente faz boletim, vai para a internet, a gente discute esse assunto, ou ninguém vai discutir. Ele vai morrer assim que terminou o G20. E vocês perceberam que o G20 foi um encontro extraordinário. É a primeira vez que a gente consegue juntar, a primeira vez que a gente consegue juntar 41 países, os presidentes dos países mais importantes do mundo, e a gente consegue aprovar 3 coisas por unanimidade, porque fazia 3 G20 que a gente não conseguia aprovar um documento. E a certeza da gente aprovar é que eu discuti. A gente não precisaria fazer uma coisa totalmente consensual, a gente teria que fazer um consenso possível. O que a gente concorda que a gente pode ter aprovado para a gente poder trabalhar. E aí nós aprovamos 3 coisas extraordinárias que eu espero que o movimento social brasileiro, que o movimento social dos países que participaram do G20 e que a gente repita na África do Sul no ano que vem, para a repetição do fórum do G20 social, nos BRICS a gente vai fazer BRICS social, na Copa a gente vai fazer a Copa social, para que a gente tenha política para trabalhar o ano inteiro, porque senão a gente volta para casa e a gente fica no rame-rame das nossas divergências internas, no rame-rame da disputa por cargo, no rame-rame da atividade parlamentar, e a gente não tem a execução de uma política que mobilize o povo trabalhador. Por isso eu quero dar os parabéns a vocês por essa festa extraordinária que vocês estão fazendo aí, porque eu acho que discutir formação política é uma coisa extremamente importante. Eu sei os deficientes do PT, eu conheço e convivo com o PT, eu acho que hoje a gente não pode ter o partido subordinado a mandato de deputado, seja estadual, seja vereador, ou seja, é preciso que a gente tenha a base do partido se movimentando, oxalá, sabe, que ele possa se movimentar em função dos nossos mandatos. Mas se o mandato não estiver funcionando, que a nossa base tenha razão para lutar, razão para brigar, independentemente de um deputado. Senão o nosso partido tende a ter fracasso. Você veja uma coisa, eu fui eleito presidente da República com um partido com 70 deputados num parlamento de 513 deputados. Eu fui eleito presidente da República com um Senado de 81 senadores, eu tenho apenas 9 senadores. Dá para vocês perceberem a dificuldade da gente aprovar cada coisa, a quantidade de reuniões que nós temos que fazer. Eu fui eleito presidente da República no momento em que o Poder Executivo e o Orçamento foram sequestrados pelo Congresso Nacional. As agendas foram sequestradas pelo Congresso Nacional. Então, é tudo mais difícil, até para a gente anunciar um conselheiro, às vezes leva tempo, 2, 3 anos, e nem sempre é possível fazer. É por isso que nós precisamos organizar o partido. É por isso que a gente precisa voltar a fazer debate. É por isso que o sindicato precisa voltar a funcionar. Eu, companheiro, quero dizer para vocês que eu fui presidente do sindicato no melhor momento da história do movimento sindical brasileiro.
Era uma coisa prazerosa fazer a assembleia à meia-noite, às 3 da manhã, às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 11, e era todo santo dia. E os trabalhadores procuravam o sindicato porque tinha motivação. Hoje, os sindicatos estão enfraquecidos, mas a classe trabalhadora continua existindo. Ela pode não ser metalúrgica, mas ela está fazendo alguma atividade em algum bairro, em alguma função. Ela existe. Ela não morreu. O que nós precisamos é descobrir um jeito de falar com essa gente outra vez, para que a gente possa voltar a nos constituir na grande representação política daqueles que não tinham nem vez e nem voz, e que foi a razão da gente criar o nosso partido. Eu quero, companheiro Paulo Camote e companheira Gleice, dizer para vocês que eu estou muito otimista com o que vai acontecer nesse país. E quero dizer para vocês que eu fiquei mais otimista com o lançamento do programa que nós anunciamos agora, desde a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5, até a tentativa de moralizar os benefícios públicos, porque nem tudo é correto, mas, sobretudo, da gente cobrar a renda das pessoas mais ricas. E eu vi o resultado de uma pesquisa feita pela Quest. É a primeira vez que a Quest faz uma pesquisa entre os banqueiros. E nesses banqueiros disseram que 90% deles são contra mim. E eles pensaram que eu fiquei nervoso. Não. Eu não fiquei nervoso, eu fiquei feliz porque eu já ganhei 10%, porque antes eram 100% contra mim. E é muito importante que eles digam que são contra mim, para a gente poder dizer de que lado eles estão. Quem é o candidato deles? Qual é a política social que eles querem? Qual é a política pública que eles querem? Qual é a política econômica que eles querem? Porque se a gente não fizer essa diferença, me parece que tudo é igual e nem tudo é igual nesse país. A gente continua vendo as pessoas viverem mais. A gente continua vendo as pessoas sofrerem mais. A gente continua vendo os pobres morrerem mais, os pobres serem mais analfabetos, e nós nascemos para mudar isso. E é isso que eu vou conseguir fazer, e é isso que eu acho que a gente precisa fazer no nosso debate. Eu, uma vez, fiquei muito irritado, porque o Padilha era candidato a governador aqui em São Paulo, e foi feita uma pesquisa dentro da fábrica, e o Paulo Scaff ganhava dentro da fábrica. E eu fiquei muito irritado. Eu dizia, eu não posso imaginar como é que o presidente dos empresários consegue ganhar do candidato do Partido dos Trabalhadores. E se a gente não discutir política dentro da fábrica, se a gente não discutir política dentro do comércio, se a gente não discutir política dentro do bairro, se a gente aparecer nos bairros da pena de 4 em 4 anos para pedir voto de 2 em 2 anos, nós estaremos sendo igual a qualquer partido nesse país. E nós não nascemos para ser igual, nós nascemos para ser diferente. É por isso que há o ódio estabelecido contra o PT. Por isso que há perseguição contra o PT. É por isso que teve o mensalão contra o PT. É por isso que teve a Lava Jato contra o PT. E a gente não pode aceitar essas coisas como normal. Nós estamos vendo o que aconteceu no 8 de janeiro. Nós estamos vendo a truculência dele, a tentativa de matar o Alckmin, a tentativa de matar o Alexandre de Moraes. Eu sei que agora está cheio de gente lá, está recebendo ameaça, e a gente não pode baixar a cabeça. E todo mundo tem que saber, nós queremos governar um país para todos. Mas a gente precisa dizer alto e bom som, nós precisamos dar prioridade para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas mais frágeis, para as pessoas que ganham menos. É isso que nós vamos fazer. Foi para isso que nós fomos eleitos. E é esse país que nós queremos. E é por isso que eu estou muito orgulho. É o menor índice de desemprego na história desse país, é o maior crescimento da massa salarial nesse país. E isso não é à toa, isso é porque tem políticas públicas para atender as pessoas. Por isso, companheiros e companheiras, eu não quero tomar o tempo de vocês. Eu só quero que vocês saibam que nós estamos devendo ao povo brasileiro. Eu, enquanto presidente da República, eu, enquanto chefe de um governo, e o nosso partido, enquanto partido político. Eu queria sugerir que todo mundo voltasse a ler o manifesto do PT. Eu queria que todo mundo voltasse a pensar por que nós criamos um partido político, por que nós fizemos um manifesto, por que nós nos organizamos, por que a gente dizia que nós queremos dar vez e voz àqueles que nunca tiveram vez e voz. É porque nós nascemos para mudar a vida do povo trabalhador desse país.
Nós nascemos em razão deles. Nós nascemos por eles. E é por eles que a gente vai ter que fazer as coisas corretas nesse país. Por isso, companheiro Paulo, companheiro Gleice, obrigado pela oportunidade. Eu espero poder, um dia desse, encontrar com vocês e dizer para vocês que, em outros seminários, eu vou participar. Porque o que eu quero agora é assumir o compromisso e cumprir o compromisso que eu fiz em 2022. É cuidar do povo brasileiro. E quando deixar o governo, eu quero ter a certeza de andar de cabeça erguida nesse país dizendo: nós não fizemos tudo o que a gente queria fazer, mas nós fizemos mais do que qualquer outro presidente já fez na história desse país. Aliás, Paulo, eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Se você pegar a história do Brasil, você vai ter dois momentos em que a classe trabalhadora conquistou, que teve inclusão social e que teve política social. Foi no governo Getúlio Vargas, com a criação da CLT, com a jornada de trabalho e com a criação do salário mínimo. E é no nosso governo, com as políticas de inclusão social. Pergunte outro momento da história. Pesquise outro momento da história em que os trabalhadores conquistaram tanto como estão conquistando agora. E é preciso conquistar e consolidar, porque nós já tínhamos feito essa conquista em 2010, 2012, 2013, e eles conseguiram desmontar tudo. E nós recriamos, reconstruímos, e agora nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Por isso, Paulo, boa formação política para os nossos militantes. Por isso, Gleice, parabéns pelo seu trabalho como presidente do PT. E eu espero que a gente não diminua o trabalho do PT pensando que o que vai resolver o problema do PT é a escolha de um presidente. O que vai resolver o problema do PT é a escolha de uma direção que indique os melhores quadros para ser dirigente, que não seja uma representação de tendência, que seja um partido que coloque os seus melhores quadros, aquele que tem voz pública, aquele que tem representatividade, aquele que pode ser respeitado por um prefeito, aquele que pode ser respeitado por um deputado. Porque se você, em vez de colocar o melhor dirigente, você colocar o representante de uma tendência, ele não consegue falar com o vereador de uma cidade. Por isso, companheiros, ser dirigente de um partido da qualidade do PT é preciso muito mais do que a gente medir apenas a quantidade de garrafinha que a gente tem para eleger um delegado. É preciso a gente medir qual é a capacidade que vai ter a pessoa que vai receber o cargo. Um abraço e boa sorte para todos vocês. Obrigada, presidente. Eu queria que passasse um pouco o auditório para o presidente ver. Tem como? Ele está vendo? Gente, quer que o senhor veja um pouco o auditório aqui, presidente. Que está lindo.